Alô, pessoal. Aqui Fábio Arruda. A gente vai fazer aqui agora, né, alguns comentários sobre a nossa prova de hoje, domingo. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu achei a prova super, hiper, mega apelativa, tá certo? E naquele estilo, o cara que faz a questão, ele não tem a menor noção do que é o negócio, do que é TGA. Ele simplesmente ele pega a resposta correta, ou as corretas, né, quando ele pede exceto, sem se dar conta de que aquela opção que ele colocou como gabarito, tá, realmente é incorreta, ou se aquela que ele considerou como correta, se não tem outras também que respondam o enunciado. Quer dizer, ele não tem a menor noção, ele simplesmente ele pega um trecho do livro, folheia o livro e pega qualquer opção de qualquer lugar e coloca ali na prova. Eu vou tentar, passo a passo, conversar com vocês aí sobre isso aí. Mas eu achei extremamente apelativa. Confesso que tive que olhar uma opção de coisas nos livros, que ele pede coisas assim, secundárias, opinião particular de alguém. Sim, achei uma verdadeira loucura. Então, vocês me perdoem, que a gente fez o possível para estudar o máximo possível. Mas não dá. Não dá para alguém estudar 2 livros desse tamanho e o cara fazer perguntas tão específicas como ele fez. Esse nosso concurso, ele deveria simplesmente primar e perguntar para o candidato definições gerais, genéricas, se o candidato conhece do assunto, das principais correntes, principais autores e principais princípios, e não fazer o que eles fizeram. Sabe? Eu achei profundamente desanimado, decepcionado, porque foi assim de um nível de apelação nunca antes visto. Nunca antes visto. Nós temos aqui, né, vamos devagar aqui, a nossa primeira questão é aqui, ó, é a questão 43. Assinale a alternativa que não contém uma fraqueza da teoria da máquina, segundo Katzikan. O cara pegou isso aí, o cara foi lá na apreciação crítica da teoria da burocracia, na apreciação crítica. E segundo o Katzikan, eles listam várias fraquezas da teoria clássica, né, da teoria da burocracia também, né, que são chamadas de teoria da máquina, e ele quer saber qual é aquela que não é uma fraqueza. Gente, qualquer uma das opções aí serviria. Só que como não está na relação, ele vai e coloca algumas que tem ali e bota uma outra coisa qualquer. E mesmo que faça sentido, como não está na relação, ele quer que o coitado do candidato, né, de alguma maneira, ele adivinhe. Sabe o que ele fez? Ele pegou essa letra C que está aqui, internalização das regras e apego aos regulamentos, que é uma disfunção da burocracia. Mas qualquer pessoa que entende minimamente do assunto sabe que uma organização burocrática, uma teoria da máquina, realmente apresenta essa característica. Mas o que ele faz? Ele pega lá a relação de Katzikan, pega o livro, folheia e cai em qualquer página do livro. Aí está lá, disfunções da burocracia. Aí ele pegou, escolheu essa aí, internalização das regras e regulamentos, colocou aí que é, na visão dele, a incorreta. Só porque não está naquela relação, mas faz total sentido com uma teoria da máquina. Então, portanto, letra C, mas por esse motivo que tem, né, que eu escrevi para vocês. A nossa próxima questão é a questão 47. Está aqui. Dá-se o nome de pontinho, pontinho, aos negócios virtuais
feitos pela mídia eletrônica. Olha, a única opção aqui, tá, que diz respeito a negócio que se faz pela internet é o e-business, tá? Que é electronic business, business é negócio, é eletrônico, né? É business, negócio eletrônico, que é comprar pela internet. Mercado Livre, sabe? Ter Netshoes. Então, essa aqui foi bem dentro do que a gente estudou, dava para fazer, dava para acertar legal. A nossa próxima questão é a 53. Questão 53. Aqui. Essa aqui a gente viu recentemente. Eu bati bastante nessa tecla quando a gente falou disso aí. Assinale a alternativa que não constitui o ambiente de tarefa de uma organização. A gente estudou na teoria da contingência as tipologias sobre ambiente. E tínhamos as variáveis ou condições que valem para todas as organizações. Aí nós temos lá condições tecnológicas, condições políticas, econômicas, demográficas, culturais. É tudo aquilo que envolve o ambiente geral e afeta todas as organizações do complexo. E vimos uma outra tipologia que o autor chama de tipologia de tarefa, ou ambiente de tarefa. E esse é formado por aquelas variáveis que só inclui o nosso ambiente, aquele que você escolheu para trabalhar. Por exemplo, tecnologia, todas as organizações utilizam. As políticas, né, ou as decisões dos políticos, afetam todas as organizações. A economia afeta todo mundo. As condições culturais, como carnaval, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, afetam todas as organizações de um determinado ambiente. Agora, se nós escolhemos, por exemplo, trabalhar no mundo dos sapatos, fabricando sapatos, aí nós temos variáveis que dizem respeito somente ao nosso ambiente de tarefa, aquele que você escolheu. Então, eu pedi a todo mundo para usar o pronome, que é para ficar bem claro. Se nós fabricamos sapato, um banco não é nosso concorrente. A C&A, né, não é nosso concorrente, ela não fabrica sapato. A padaria não é nosso concorrente, o curso não é nosso concorrente. Então, o pronome ajuda você a identificar. Quem fabrica sapato como nós faz parte do nosso ambiente de tarefa. Quer dizer, é um ambiente restrito dentro do ambiente geral. Então, nossos concorrentes, nossos fornecedores, esses dois são mais óbvios. Mas eu deixei claro para todo mundo que nossos clientes e nossas entidades reguladoras, as nossas, fazem parte do nosso ambiente de tarefa. Então, nós temos aqui as opções clientes, concorrentes, condições legais e entidades reguladoras. Dessas opções aqui, aquela que não faz parte do nosso ambiente de tarefa são as condições legais. Elas afetam a todas as organizações do complexo. Ok? Então, essa aqui também dava para fazer legal, dava para a gente mandar bem. Outra, a questão 54, está aqui. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. O pontinho, é um sistema de informação que funciona apenas quando os resultados divergem ou se distanciam dos resultados previstos de um programa. Gente, os resultados previstos, tá certo? O planejado é o padrão que você espera, é o desempenho esperado. E aí, aquele resultado que se afasta do padrão, que se afasta do esperado, é uma exceção. Então, só poderia ser princípio da exceção, letra C. A 55, o gabarito que ele quer aqui é a letra B, pragmatismo. Só que tem um problema. Mais uma vez, a banca,
cometeu o mesmo erro de há muito tempo atrás. O camarada pega o livro, tá? Eu costumo dizer que o cara que faz uma coisa dessas, ele é só um curioso, não entende nada de TGA, e vai lá nos 14 princípios de Fayol, e lá no item 9 está escrito cadeia escolar. Ele nem lê o que é, não sabe o que é, e copia mecanicamente e coloca numa prova. Só que não é cadeia escolar. Não existe cadeia escolar dentro desse contexto. Na verdade, o princípio em questão é a cadeia escalar, ou hierarquia, ou cadeia hierárquica. Eu fiz um recurso para vocês e já coloquei no grupo aí. Tá certo? Quem quiser colocar, se você acertou, tá tranquilo, tá? Ok? A expressão aqui, o gabarito que ele quer é pragmatismo. Mas eu lamento ter que dizer isso. O cara que faz uma coisa dessas, ele é somente um curioso. Ele não entende nada do assunto, sabe? Só sabe fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e cria um monstrinho como esse aí. Então, se você não acertou, tá? Olha lá o recurso. Se quiser alterar alguma coisa, esteja à vontade, tá ok? E encaminhe. Não é preciso que todos encaminhem, né? Se um só encaminhar, eles aceitarem, já está bom. Eles têm que aceitar esse recurso. Não é possível, sabe? Eu até evitei de usar expressões mais duras para não me lindrar, né, a banca da aeronáutica. Mas dá vontade de dizer, pô, é inacreditável que uma banca militar faça uma coisa dessas. Um cara que é militar não saber a diferença entre cadeia escalar, que é a escala hierárquica, e cadeia escolar, vamos combinar aqui que é um completo absurdo. A próxima questão, deixa eu ver aqui, 55, 58. Está aqui. Assinale a alternativa que define o conceito de homeostasia. Essa aqui todo mundo tinha que acertar, ok? É a tendência do sistema a permanecer estático ou um equilíbrio dinâmico. Letra A, sem dúvida nenhuma, todo mundo tinha que acertar essa. Homeostase, as outras são completamente absurdas, tem nada a ver com a história. Tá? Essa aqui dava para matar até por eliminação. Dizer que é o esforço simultâneo de vários órgãos que provocam um resultado ampliado, isso aqui seria sinergia. É a mudança do sistema no sentido de ajustar-se aos padrões. Se você se ajustou, você não conseguiu atingir ou se manter em estado de equilíbrio. Então, esquece. E a letra D é um sistema de produção que procura resposta às demandas. Nada a ver. Tá? Nada a ver. Isso aqui seria just in time. Então, o cara vai lá no livro, pega trechos de vários pontos diferentes e cria uma coisa dessas aí. Mas essa foi tranquila, dava para a gente matar por eliminação. Então, 58, letra A, de água. Continuando. A nossa próxima questão é 62. Dá uma olhada aqui. Assinale uma alternativa que não contém uma categoria que se beneficia de uma organização formal, segundo Blau Scott. A gente viu aqui as tipologias e mandei todo mundo ficar de olho. Falei que ia cair, tá certo? Mandei ficar de olho, estudar as tipologias de Etzioni, Blau Scott, Wood. A tipologia de Blau Scott estuda o beneficiário principal, aqueles que se beneficiam da organização. E nós temos os proprietários, os próprios membros da organização, os clientes e o público em geral. Ok? Então, a única opção aqui que não tem nada a ver com a história aqui, mas nada a ver mesmo, sabe? É uma viagem, é a sociedade carismática. Sabe assim? Ele pegou, folheou o livro, bateu lá o dedo em sociedade carismática e jogou aí. Essa questão chega a ser risível, infantil, sabe? Isso, para não falar outra coisa. Então,
62 também é fácil para a gente, que é letra B de bola, sociedade carismática. Então, dentro do que a gente estudou, dava para acertar. Algumas boas questões aqui, tá? E só deixar as apelativas, né, para a sorte, porque é impossível. 63, lá em cima, vamos lá. Weber preocupava-se com as características da burocracia. Olha, essa expressão não é a expressão mais adequada que eu utilizaria. O Weber, ele propôs as características da burocracia, mas, num contexto geral, eu não posso dizer que ele não se preocupava. Então, verdadeiro. Então, já temos aqui a letra A e a letra D como possibilidades. Aí nós temos aqui o seguinte: a teoria clássica apresenta uma orientação descritiva e explicativa. Negativa. A teoria clássica apresenta uma orientação prescritiva e normativa, verdadeiro e falso. A e B contém verdadeiro e falso. E aí, nós temos aqui o seguinte: Fayol estudava as funções de direção, sua contribuição foi para a direção. Eu não encontrei em nenhum momento do livro, nem na teoria clássica, nem na clássica, nem em lugar nenhum, que me dissesse que a contribuição do Fayol foi para a direção. Foi também, mas não nesse contexto que está aí. Só que, na verdade, o Fayol estudou as funções do administrador: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Não sei se ele errou aqui, ou não sei se eu não encontrei uma passagem do livro que ele encontrou. Eu deixei aqui como dúvida. Só que acontece o seguinte: Taylor procurava meios e métodos científicos para realizar o trabalho rotineiro nas organizações. Foi perfeito. É 100% verdade isso aí. Isso quer dizer que a última tem que ser verdadeira. Então, com certeza, o gabarito é letra A, de água, mesmo que essa opção aqui, essa proposição aqui sobre o Fayol, ela seja até discutível. Mas eu não sei se ele errou aí a mão, né? Em vez de colocar funções do administrador, colocou funções de direção. Não encontrei nenhum lugar do livro que colocasse as coisas dessa maneira. Mas, como a última é 100% verdadeira, então, nenhuma dúvida. Tá? O gabarito da 63 é letra A, de água. O que mais que nós temos? Nessa página aqui. Assinale a alternativa que contém uma base da aplicação da administração científica, segundo Taylor. Essa questão aqui é o seguinte: o gabarito certamente é a letra A, que é o estudo de tempos e movimentos e definição de padrões de produção. Faz sentido. O problema é que a letra B, C e D são simplesmente, sabe, as características da TAPO. O que ele fez? Ele botou uma coisa que tinha a ver com o Taylor, faz sentido, e simplesmente pegou lá o livro, foi lá nas características da APO, escolheu 3 características e botou aqui. Vejam que loucura. Tá? Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou cargo, interligação entre os vários objetivos e estabelecimento conjunto de objetivos entre gerente e seu supervisor. É o tipo de questão tipo viagem na maionese, entendeu? Sabe, ele só pegou uma coisa que fazia sentido, faz sentido, a letra A, total, né? E botou 3 características da APO aqui. Agora, quando tu pensa em administração científica do Taylor, você, será que houve estabelecimento de objetivos para cada departamento? Deve ter havido. Será que houve integração entre os vários objetivos táticos? Deve ter havido. E será que o estabelecimento de objetivos na época do Taylor, será que poderia ser entre gerente e seu superior? Talvez. Só que
Ele não faz a menor noção de que isso aí poderia ou pudesse ser verdade, tá? Ele só joga lá as características da Apple, escolheu 3 e colocou na prova aí. O próximo tema aí é a questão 76. Essa questão aqui é o seguinte: nem se eu dissesse para você que ia cair, ia conseguir decorar esse negócio aí. Ele pegou isso aí, tá certo? Que são etapas, tá, da qualidade, chamado 5S, sabe? Isso aí só dá para você acertar, porque Simplify, a número 1, né? É simplificar, que está aqui, ó, é a segunda, simplificar. Mas, honestamente, já tentei decorar esse negócio aí várias vezes, nunca consegui. Nem em inglês e nem em japonês. Nunca consegui decorar esse negócio aí. Dava até para acertar, porque, né, letra B, tá? Cadê? 76, letra B de bola, porque o simplificar, que é o número 1, seria o segundo aqui. Não tem outra com o número 1, então, portanto, letra B de bola na 76. Próxima questão, 82. Vamos lá. Aqui em cima. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. A técnica de DO para relações intergrupais é a técnica das... Ele chutou aqui várias coisas que não tem o menor cabimento. Tem nada, não bate nada com porcaria nenhuma. Você, para ter relação intergrupal, você tem que ter confrontação de equipes. Então, só pode ser a letra C, reunião de equipes. Forças exógenas é o que vem de fora. Forças endógenas é o que vem de dentro. E recompensas e sanções tem nada a ver com a história. Isso aqui é uma das consequências, conclusões da experiência de Hawthorne. Quer dizer, não tem nada a ver com a história. As 3 opções aqui que ele colocou, forças exógenas, endógenas e recompensas sociais, nem tem a ver com o tema. Tem absolutamente nada a ver com o tema, só pode ser a letra C, reunião de confrontações. Essa aqui, muito embora você não tenha, né, não possa decorar, que é impossível decorar todas as fases do processo de DO, todas as características, a técnica relacionada a cada etapa, essa aqui dava para fazer por eliminação. Tá ok? Próxima questão, 84. Essa questão aqui é o seguinte: tem aqui novamente a cadeia escolar. Aqui, ó. A banca cometeu o mesmo erro. Só que essa aqui eu não pedi recurso, ela fica muito fácil para você acertar. Por exemplo, a amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Só pode ser equidade. Número 3. E só tem uma opção, uma que começa com o número 3. Então, não tem como. Eu sei que unidade de comando e unidade de direção é natural que você confunda, mas cada pessoa deve receber a ordem de apenas um único superior, é a unidade de comando. Então, nós teríamos 3 e 1. Olha aqui, ó, 3 e 1. E a comunicação deve fluir seguindo a linha de autoridade que vai do topo até a base, deveria ser cadeia escalar e não cadeia escolar. Pô, na boa, quando eu fiz o recurso, me deu vontade de, sabe, de falar, segundo o retardado que fez a questão, só não é possível, cara. Tá? Então, essa aqui foi fácil, tá? Para todo mundo, letra B de bola, mesmo que, sabe, ele tenha vacilado aqui novamente, colocado cadeia escolar. Reparem que ele nem sabe do que se trata, nem não faz a menor ideia. Vocês acham que esse cara aqui, que fez uma coisa dessas, acho que esse cara estudou TGA, ele é administrador? Não é, gente. É um curioso, entendeu? Sei lá se só vai aparecer depois na internet aí, mas pô, o cara é um curioso. Não me leve a mal. Tá? Próxima questão. Questão 92. Assinale a alternativa que contém uma técnica de pesquisa operacional. Fácil demais para você. A única opção aqui
que apresenta uma técnica de pesquisa operacional de teoria matemática que a gente estudou, foi a programação linear. Todas as outras são absurdas. Automação foi uma das consequências da informática na administração. Reparem que não tem nada a ver com o tema. Ele não tenta nem disfarçar. Seleção ambiental é escolher uma área de atuação do ambiente, absolutamente nada a ver com o tema, e mapeamento ambiental também é alguma coisa relacionada com o estudo do ambiente, pesquisar o ambiente. Então, com certeza, a 92 é letra C de casa, mas repare o grau de infantilidade, o grau de falta de conhecimento do cara que fez uma questão dessa aí. Questão 93. Quem foi o maior divulgador da análise estatística? O cara está de brincadeira com você e comigo, né? Ele quer que você, do nada, você sabe o nome do autor que foi o divulgador da análise estatística. Tá? Eu cheguei a comentar com vocês, não sei se você se lembra, na probabilidade de análise estatística, aquele tema, dois autores, né? Deming e Juran. O Deming propôs o controle estatístico da qualidade e o Juran estendeu o conceito de qualidade a toda a organização. Eu lembrei, porque eu falo todo dia, mas exigir de você que você se lembre de que é o Deming, a letra D, eu acho um pouco demais. Nunca apelou demais aqui, tá? Mas a resposta é letra D, tá? É o Deming. Cheguei a comentar, mas achei que seria muito difícil você guardar e muita covardia o cara perguntar uma coisa dessa na prova. 96. Isso aqui é para você. Mamãe, acertei uma. Isso aqui. Assinale a alternativa que não contém um dos princípios básicos de Ford. Falamos o ano inteiro. Tá? E das opções que tem aí, que não é o princípio básico de Ford, é o princípio da exceção, letra A de água. 97. Assinale a alternativa que não contém uma característica, um aspecto que é uma característica da adrocracia. É a letra D de dado, que também é um tema que não tem absolutamente nada a ver com a história. Isso aqui seria, na descrição do livro do Chiavenato, uma das características do homem organizacional. Tem absolutamente nada a ver com a adrocracia, mais nada. Autoridade totalmente descentralizada, ok? Atribuições e responsabilidades fluidas e mutáveis, ok? Muita agilidade. As equipes são temporárias, multifuncionais, e equipes temporárias e multidisciplinares, ok também. Então, com certeza, a letra D não tem absolutamente nada a ver com a história. E, finalmente, a 99, ele quer a alternativa que não contém uma vantagem da estrutura em rede. Claro, sabe? A letra D de dado não tem absolutamente nada a ver com a estrutura em rede. Uma estrutura em rede é um sistema celular formado por várias empresas independentes que trabalham, né, como satélites de uma empresa central, tranquilo. Custos administrativos reduzidos, você contrata um serviço quando e se você precisar, terceirização, e competitividade em escala global, que você pode escolher um serviço de qualquer um. Se não estiver satisfeito, você pode trocar. Eu, uma empresa, escolhi uma empresa que faz propaganda para mim e outra que faz cobrança. Eu posso aproveitar a competitividade em escala global, que tem um leque de opções, globalização, e eu posso escolher o serviço que eu achar melhor. Tá? Então, a letra D, o poder de barganha dos clientes na organização, não faz o menor sentido uma abordagem em rede. Então, eu considero que, apesar de algumas questões apelativas, deu para fazer uma boa prova, deu para fazer uma prova legal. Ok, pessoal? Então, está aí. Tá? Fecho aqui os nossos comentários e boa sorte para todo mundo. Tomara que você tenha feito uma grande